Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro de muitos vídeos que nós ainda faremos sobre história, e como esse é o primeiro vídeo, nós faremos uma breve introdução sobre alguns conceitos históricos. Antes de nós continuarmos, eu peço a você que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado sempre que nós publicarmos um conteúdo novo. Também peço a você que você curta nossos vídeos, pois curtindo nossos vídeos, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é interessante e dessa maneira o nosso conteúdo vai chegar a várias outras pessoas. Agora vamos lá, pessoal. Afinal de contas, o que é história? A história é a ciência que estuda as ações do homem no tempo e no espaço. Se você tiver alguma opinião aí sobre história, coloque aí no comentário. O que é história para você? Algumas pessoas pensam que a história ela está presa simplesmente no passado. Outras pessoas pensam que a história ela tem uma grande contribuição na nossa compreensão a respeito dos acontecimentos atuais. Eu acredito nessas duas opiniões e acredito que a história significa muito mais do que isso. E para mim, particularmente, a história é o melhor conteúdo a ser estudado. O interessante dos estudos históricos é que eles nos ajudam a entender os processos entre os acontecimentos históricos e as ligações com os acontecimentos presentes. Por exemplo, a Reforma Protestante foi um acontecimento fundamental para a construção da nossa cultura ocidental. Hoje nós desfrutamos de algo tão precioso que é a educação, temos acesso a várias informações, temos acesso às bibliotecas, temos acesso a livros, temos acesso, sobretudo, à Bíblia, que é a Palavra de Deus, e isso tudo se deve à Reforma Protestante. Outro acontecimento histórico que teve uma influência absurda, e para mim um dos maiores acontecimentos que já existiu, foi a Segunda Guerra Mundial. Se hipoteticamente os nazistas tivessem vencido a Guerra dos Países Aliados, a nossa realidade de vida era totalmente diferente. Os judeus certamente não existiriam, o Estado de Israel, consequentemente, jamais existiria nos nossos mapas. Eu também não existiria, provavelmente, porque eu sou moreno, tenho cabelo seco e Adolf Hitler defendia só uma raça, que era a raça ariana, que era de homens altos, loiros, fortes. Eu não tenho nenhuma dessas características, então eu definitivamente não existiria. E eu até vou falar sobre isso em outras aulas, tanto da Segunda Guerra Mundial quanto da Reforma Protestante, então continue nos acompanhando. Outra contribuição que a história faz para cada um de nós é nós termos a consciência da existência de alguns objetos que talvez a gente até banaliza, mas tem uma importância grandiosa e tem um acontecimento histórico por trás disso. Por exemplo, eu uso uma caneta, na ponta dessa caneta aqui tem uma esfera, isso tudo foi um processo histórico. A caneta começou com uma pena, né? E hoje já tem todos esses processos tecnológicos que a gente nem percebe a complexidade que há por trás disso. Eu tenho aqui na minha mão também um marcador de texto que é muito importante para os meus estudos, e para eu ter isso teve todo um processo histórico. Hoje nós andamos de bicicleta, andamos de carro, andamos de moto, e por trás disso aí houve quem teve a ideia, houve um processo de desenvolvimento dessas tecnologias, e a história é a ciência responsável por trazer-nos a compreensão desses fatos. Bom, para nós entendermos um pouco melhor sobre história, nós temos que ter uma compreensão sólida do que é tempo. Nós podemos dividir o tempo de duas maneiras. Primeiro, o tempo da natureza, e segundo, o tempo cronológico. O tempo da natureza não está sob o controle do homem. Um exemplo do tempo da natureza é o crescimento de uma árvore, é o tempo que vai durar o inverno, é o tempo que vai durar o verão, etc. Agora, o tempo cronológico, nós temos o controle, que são os segundos, minutos, horas, etc. Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre história e eu conto com você na nossa próxima aula. Fique ligado que logo logo vai ter um vídeo novo aí para nós aprendermos muito mais sobre história e assuntos diversos. Valeu!